Em nosso último vídeo, nós vimos que as primeiras histórias de fantasia vieram da mitologia. E a partir daí acompanhamos toda uma evolução que elas tiveram, dessas narrativas, que acabaram se transformando em tradições orais, que eram passadas de geração em geração pelos bardos e menestrais, nas formas de canções, que acabou por sua vez dando origem ao trovadorismo e suas canções. E até que com o final da Idade Média, surgiram as primeiras coletâneas de histórias populares, que mais tarde ficaram conhecidas como os contos de fadas. Hoje, na nossa segunda e última parte desta história da fantasia, nós vamos ver os primos orientais dos contos de fadas, as histórias da Mil e Uma Noites, bem como o surgimento do gênero moderno da fantasia e algumas de suas divisões. Eu sou o Kleber e vocês, meus amigos, estão no canal Cosmos Cultura Nerd. E hoje é a segunda e última parte da história do surgimento da fantasia. No último vídeo, vimos que na Europa, histórias populares eram passadas de geração em geração através de tradição oral. E elas foram compiladas por Poirot e os irmãos Grimm, entre outros, e acabando dando origem ao que se conhece hoje como contos de fadas. Só que em outra parte do mundo, no Oriente, aconteceu uma coisa mais ou menos similar, que acabou dando origem ao que nós conhecemos hoje como As Mil e Uma Noites. As Mil e Uma Noites é uma coleção de contos folclóricos do Oriente Médio, compilados em árabe durante a Era Ouro Islâmica, que vai do século 8 ao século 13. Essa obra ela foi coletada ao longo de vários séculos por vários autores e tradutores, e estudiosos da Ásia Central, Ocidental, do Sul e Norte da África. E alguns desses contos, dessas histórias, elas têm suas raízes na literatura antiga e medieval árabe, também na egípcia, sânscrita, persa e mesopotâmica, para vocês verem a salada misturada que é. Enquanto outros desses contos provavelmente foram extraídos de uma obra persa mais antiga, chamada As Mil Lendas, que essa obra, por sua vez, foi inspirada no Mahabharata indiano. O Mahabharata, ele eram relatos que eram transmitidos pela tradição oral na Índia, que remonta a 5.000 anos atrás. E as primeiras menções às noites referem-se a elas numas traduções árabes de um livro persa conhecido como As Mil Histórias. A tradição manuscrita mais antiga ela se origina em Bagdá, no século IX. Em seguida, existe uma tradição manuscrita síria e uma tradição manuscrita egípcia, sem mencionar as várias tradições orais que existiam entre povos daquela região. As histórias então elas foram sendo escritas por mãos diferentes e parecem ter sido ajuntadas e acumuladas ao longo de vários séculos. E a primeira referência que nós se tem a versão árabe, sob o título completo As Mil e Uma Noites, aparece no Cairo, no Egito, no século XII. Em 1704, o francês Antoine Galland, que viveu entre 1646 e 1715, ele era um escritor e orientalista e especialista em manuscritos antigos e línguas orientais. Ele pegou essas histórias originais do árabe e traduziu para o francês entre 1704 e 1717, no contexto cultural da corte do rei Luís XIV. Isso é importante dizer. Ele pegou e traduziu para aquele público da corte do rei Luís XIV. O grande sucesso que esses contos tiveram foi muito em parte devido à moda que os contos de fadas tinham, que foi gerado na França no início da década de 1690 por Charles Perrault, que por sua vez era amigo de Galland. E essas histórias das Mil e Uma Noites, como nós bem sabemos, acabam se tornando uma história clássica da literatura mundial. Algumas histórias, geralmente associadas como pertencendo às Mil e Uma Noites, tais como A Lâmpada Maravilhosa de Aladim e Ali Baba e os 40 Ladrões, elas originalmente não faziam parte das Mil e Uma Noites. Elas foram acrescentadas depois e por Galland. Elas não constam dos manuscritos antigos originais em árabes.
Galland provavelmente incluiu essas histórias depois que elas ouviu de um contador de história sírio chamado Atum Yusuf Rana Diaby. Ele muito provavelmente deve ter sido o autor dessas histórias, já que elas casam muito, tem muita coisa similar com a sua própria vida. Isso pode ser verificado na sua autobiografia, que foi descoberta recentemente. Mas, assim, de qualquer forma, o trabalho de Galland ele foi considerado mais uma adaptação do que uma tradução. Por quê? Porque à medida que ele ia traduzindo, ele retirou os poemas, ele considerava obscuros, as longas descrições dos personagens e paisagem, e também ele expurgou todo o conteúdo erótico que existia, porque ele julgava isso obsceno. Então, assim como os irmãos Grimm e outros na sua época diminuíram violência, diminuíram sensualidade nos contos de fadas, da mesma forma Galland fez isso com As Mil e Uma Noites, ilustrando uma obra que nós conhecemos hoje em dia. Agora, voltando para a Europa, já no século XIX, a gente viu que o Hans Christian Andersen, seguindo justamente o espírito dos irmãos Grimm, ele termina de publicar suas histórias em 1872 e acaba influenciando outros escritores a começar a publicar obras voltadas para o público infantil. E assim ele recebe o título de pai da literatura infantil. Mas aí a gente pergunta, como que tantas coisas, tantas obras surgiram praticamente ao mesmo tempo? Isso, meus amigos, tem um motivo. E eu mostrei já isto. Mostrei isso no meu primeiro vídeo aqui do canal, lá sobre o folhetim, como que ele surgiu. Mas isso tem um motivo da Revolução Industrial. E por causa delas, o que acontece? O êxodo rural. Até então a população da Europa, ela vivia em zona rural, dos campos. Para a Revolução Industrial acontece um êxodo rural. As pessoas passam a viver mais nas cidades, o que causa vários problemas urbanos. Então, a população que vivia em aldeias e vivia próximo à natureza, não tinha mais esse contato com a natureza, eram só concreto, pedra e todos esses problemas que vieram junto com a Revolução Industrial. E assim, o habitat das fadas, das criaturas mágicas, que era o campo, a região rural, não tem mais lugar. Então o real não passa mais a ter espaço para essas criaturas de fantasia. Só que isso é posteriormente contornado na forma da criação do mundo secundário, que é um mundo mágico, onírico, onde vivem as criaturas de fantasia. Isso acontece a partir de 1858, com George MacDonald, com Fantastes, que nós temos a utilização de personagens mais densos e de questões filosóficas que apontam mais profundas, ou seja, o amadurecimento da fantasia. E isso acaba surgindo assim a fantasia moderna. E com William Morris se tem o resgate dos romances medievais. E assim, nesse cenário, aqui em 1896, é publicado O Poço no Fim do Mundo, de William Morris, que entre outras coisas ele era artista, poeta e autor. Nessa obra, O Poço no Fim do Mundo, Morris, ele criou uma fantasia totalmente inventada, com a intenção de reviver os contos de cavalaria medieval. E ele foi profundamente inspirado pelo medievalismo durante a sua formação e seus clássicos de Oxford, lá na Inglaterra. Morris ele segue muito a tradição de Thomas Malory, que aqui também encontramos romances mais maduros, com personagens bem vinculados. E essa Idade Média, com todo aquele espírito dos romances de cavalaria, que mantém o espírito sobrenatural, mas com uma perspectiva adulta, sem aquela infantilização que se tinha na literatura infantil e que se passou para os contos de fadas. Esse livro, O Poço no Fim do Mundo, é considerado como sendo a primeira obra de fantasia moderna. Por coincidência, ele foi publicado em 1696, o mesmo ano que foi publicado pela primeira vez o Yaron Kid, a primeira história em quadrinhos, e surgem nos Estados Unidos as revistas Pulp. Nesse livro, Morris ele conta a história de Ralph Piedras, que é o quarto filho de um monarca
de um pequeno reino, que decide se tornar um cavaleiro e descobrir as maravilhas do mundo. Entre elas, um poço no fim do mundo, que é uma fonte mística que dá quase imortalidade a quem dela beber água. E essas obras, tanto do Morgan como outros, elas foram influenciar vários autores do começo do século XX, como Lord Dundee, pelo pseudônimo de Edward John Moreton Dax Pumpect, que escreveu The King of Eagles Daughter em 1924, que vai influenciar outros escritores com a ideia de mundo fictício, a ideia de um segundo mundo, mundo secundário, com regras próprias. E entre os escritores que ele influenciou estão duas pessoas muito importantes, que são H.P. Lovecraft e J.R.R. Tolkien. Antes de falarmos desses dois escritores, é importante notarmos que em 1923, ou seja, um século atrás, há exatos 100 anos, nos Estados Unidos foi lançada a primeira revista totalmente voltada à fantasia, o Wild Tales. Nela, nomes como H.P. Lovecraft e Robert Wagner escreveram, entre vários outros nomes importantes. E muitas revistas pulps foram surgindo, e a mais notadamente, que teve mais notoriedade, foi a de Magazine of Science Fiction. O formato de revista pulp estava no auge, e sua prioridade nesse momento foi um instrumento preciso para trazer a fantasia para um público amplo, que não estava acostumado com isso nos Estados Unidos e também na Europa, no Reino Unido. Em dezembro de 1932, na Wild Tales, é publicado o conto A Fênix na Espada, que é a estreia de Conan, de Robert E. Howard, que seria a primeira história que mais tarde seria conhecido como subgênero da fantasia, da espada e feitiçaria. Um pouco mais tarde, em 21 de setembro de 1937, com uma tiragem de 1.500 exemplares, é lançado o livro O Hobbit, de J.R.R. Tolkien. A ideia surgiu nele em 1928, quando ele examinava documentos de alunos que iam ingressar na universidade. Um dos alunos deixou uma página em branco e Tolkien escreveu nela: "Numa toca do chão vivia um hobbit." E a partir dessa frase ele começou a escrever o Hobbit. E situado no tempo entre o avanço das fases e o domínio dos homens, o livro ele segue a busca do Hobbit Bilbo Bolseiro para conquistar uma parte do tesouro guardado pelo dragão Smaug. O crescimento pessoal e as diferentes formas de heroísmo são os temas centrais da história. O conhecimento que Tolkien tinha sobre literatura anglo-saxônica, bem como seu interesse pelos contos de fadas, foram muito de suas influências, bem como a sua experiência pessoal durante os combates na Primeira Guerra, durante 14 a 18 no começo do século XX. A sequência, O Senhor dos Anéis, começou justamente como isso, uma sequência de O Hobbit. A popularidade do Hobbit levou os editores a pedirem uma sequência para o Tolkien. Só que essa escrita dele era muito lenta, porque Tolkien, além de escritor, ele também tinha um cargo acadêmico vitalício, em tempo integral. Ele era escritor, professor universitário, filólogo britânico, e assim, entre 1954 e 1955, foram publicados 3 volumes de O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. O Senhor dos Anéis é considerado um dos maiores livros de fantasia já escritos. Ele ajudou a criar e mudar o gênero moderno da fantasia. Sua prioridade é duradoura, tanto que levou inúmeras referências na cultura popular, realizou trabalhos derivados, música, pintura, filmes, séries de televisão, jogos de videogame, jogos tabuleiros e uma infinidade de coisas. Precisaria de um filme, de um vídeo inteiro só falando do Senhor dos Anéis para enumerar sua influência na cultura pop. Só que Tolkien se baseou em algumas coisas que foram incluindo a linguagem, como também o cristianismo, mitologia e lenda heróica germânica, incluindo aí a saga nórdica dos Volsung, também na arqueologia, literatura antiga e moderna, e na poesia épica finlandesa do século XIX, e principalmente em sua profissão, a filologia, que é o estudo das línguas, quando Tolkien
descreve no Senhor dos Anéis todas aquelas passagens em língua élfica, o interesse dele é criar uma nova língua, ver as raízes do surgimento da língua inglesa para seus alunos, para a população em geral. Por ser um linguista, um filólogo, ele tinha esse interesse. Então, assim, em 1950, um pouquinho depois de Tolkien ter escrito o Hobbit e publicado, o amigo dele, que também é escritor, o C.S. Lewis, publica o primeiro volume de 7 de As Crônicas de Nárnia. Ele publica O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que foram seguidos por mais 6 volumes até 1956. A série se passa no reino fictício de Nárnia, um mundo de fantasia, de magia, de bestas mágicas e animais falantes. Ele narra as aventuras de crianças que desempenham papéis centrais ao desenrolar a história do mundo de Nárnia. E para criar essas aventuras, Lewis ele inspirou alguns momentos da sua infância, de sua vida adulta também. Outra inspiração muito forte, que é facilmente notada em Nárnia, é a do cristianismo. E assim também a literatura celta medieval foi uma influência, e os contos tradicionais irlandeses antigos e fantásticos de George MacDonald, publicado em 1858, sofreram uma forte influência para Lewis colocar em Nárnia. Ele também se inspirou em Platão e no monomito de Joseph Campbell. E ele segue muito aos escritos de Thomas Malory e de William Morris. Foram todas essas influências que fizeram Lewis escrever Nárnia. E apenas por curiosidade, além de Nárnia, Lewis também escreveu ficção científica. Ele escreveu a trilogia cósmica, que foi desenvolvida logicamente em 3 livros. Além do Planeta Silencioso, Pelandra e Cara Fortaleza Medonha, que foram escritos respectivamente entre 1938, 1943 e 1945. E elas narram as aventuras pelo espaço do Thor Hanson, que incluem viagens em naves nada convencionais, criaturas mágicas e descobertas surpreendentes. E a fantasia, assim como a ficção científica, ela tem várias subdivisões. As mais comuns subdivisões da fantasia são alta fantasia, baixa fantasia, dark fantasia, fantasia científica, fantasia sombria. Em breve eu vou fazer um vídeo aqui descrevendo, explicando os subgêneros, subdivisões da fantasia e da ficção científica. E também tem tantas subdivisões quanto ou mais que a fantasia. E hoje a fantasia é um gênero muito popular, encontrado em todo lugar, em todas as mídias, seja de literatura, livros, filmes, séries para televisão, desenhos animados e por aí vai, histórias em quadrinhos, tudo que nós podemos imaginar, existem expressões da fantasia ali. O que acabou se tornando um gênero bilionário, que gera bilhões e bilhões de dólares para os seus produtores e criadores. E assim, meus amigos, nós chegamos ao fim desta nossa viagem de hoje pelo cosmos. Mas em breve, na próxima semana, estarei de volta aqui, fazer mais uma viagem pelo universo da cultura nerd, pelo cosmos. E eu te peço, meu amigo, minha amiga, se você gostou desse amigo, deixa um like, se inscreva no canal. É muito importante isso, ajuda no engajamento. É importante para o YouTube saber que vocês estão gostando. Ajuda a recomendar esse canal, esses vídeos, para outras pessoas interessadas. E assim eu lhe peço, se você gostou, curta, compartilhe esse vídeo. Deixe um like. E assim, nos vemos na próxima semana com mais um vídeo. Vida longa e próspera, meus amigos. Até mais.